I grab my face because I instantly feel this hot, torching flame on my face, and I turn my head and I'm like, oh my God, I got shot in my face. I always believed that I was the only victim. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje trago para vocês as revelações feitas no segundo e no terceiro episódio da série The Fall of Diddy, ou então A Queda do Diddy. Esse caso parou o mundo no ano passado e agora saiu essa série com revelações surpreendentes sobre a vida de Puff Daddy. Mas antes de eu continuar contando essa história para vocês, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês repararam que meu inglês melhorou bastante nos vídeos de casos internacionais? No começo do canal era nítido que eu tinha muita dificuldade com algumas palavras em inglês, então eu procurei estudar bastante essa área. E aí, para isso eu encontrei o método BWay do professor Jonas Bressan e eu posso garantir para vocês, é o melhor curso de inglês da internet e também, hoje em dia, o mais vendido. O método BWay Idiomas é o único que trabalha memorização, fala e segurança de acordo com as necessidades reais. E isso tudo foi muito importante para o meu aprendizado rápido. Se você precisa também aprender melhor o seu inglês, aprimorar ou então aprender mesmo do zero, para de repente estudar no exterior, viajar sem depender de ninguém, mudar de emprego ou então ser promovido na sua empresa, porque o inglês hoje em dia é primordial no mercado de trabalho, ou então, como eu, você quer ter independência para assistir séries em inglês sem depender de uma legenda em português, o método BWay é perfeito para você. O curso tem área de membros, grupos de alunos no WhatsApp, plantão de dúvidas e também aulas focadas na sua aprendizagem. E nós aqui do Caixa de Pandora conseguimos um grande desconto para você, de 697 por 397. Você pode pagar à vista ou pode parcelar em 12 vezes de R$ 39,70. Então, pessoal, já acessa o link que estará aqui no box de informações ou então no primeiro comentário fixado e já garanta o seu curso e aprenda finalmente a falar inglês. Bom, pessoal, e antes de eu continuar também contando essa história, não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar o seu comentário aqui embaixo, o comentário é super importante para o engajamento do vídeo, e me siga na rede social que estará aqui na tela, e bora pro caso de hoje. Bom, pessoal, foi estreada a série documental do Diddy, chamada The Fall of Diddy, detalhando todos os seus crimes, e conforme prometido, eu estou analisando aqui cada episódio e trazendo tudo para vocês. Para quem não sabe do que eu estou falando, o Diddy, ou então Sean Combs, seu nome verdadeiro, foi um dos maiores ícones da música nos últimos anos. E ele também foi a celebridade mais pesquisada no Google no ano passado. E claro que esse interesse não está relacionado à sua carreira musical, e sim ao fato dele estar sendo hoje acusado de crimes como sequestro, tráfico sexual, extorsão e transporte para fins de prostituição. O segundo episódio da série começa falando da morte do Tupac Shakur, seguida da morte do Notorious Big. Um ex-compositor da Bad Boy Records chamado Gordon Chambers conta que depois que o Big teve a vida tirada, o Diddy ficou muito depressivo. Então ele ficou muitos dias sem sair de casa, ficou sem comer e as pessoas começaram a ficar bastante preocupadas com ele. E aí, do nada, se passaram alguns dias e o Diddy deu uma virada. Ele ligou para o Gordon um belo dia e pediu que o Gordon fosse até o estúdio. Quando o Gordon chegou lá, o Diddy estava tocando uma música no último volume, bem alto e dançando ali pelo estúdio, e disso saiu a música que ele fez em memória ao Notorious Big. E a música, claro, foi um sucesso, assim como tudo o que o Diddy tocava. Tudo que ele tocava virava ouro. E de fato, pessoal, o Diddy, ele é extremamente talentoso e ele é também um workaholic, então ele produziu muita música nessa época. E várias vezes ele fazia participações nos cantores que ele produzia, nas músicas desses cantores. A Bad Boy Records tocava o tempo inteiro nas rádios dos Estados Unidos e ele conseguiu de fato dominar a indústria musical, ficando cada dia mais rico e poderoso. Ele então chegou um momento que começou a expandir os seus negócios e aí ele lançou uma marca de roupa chamada Sean John, que também, claro, foi um sucesso. Ele continuava também nessa época dando festas enormes onde compareciam as maiores celebridades da indústria do entretenimento e aquelas festas de alguma forma definiam qual era o status de cada um ali dentro. Porque para ser convidado para uma festa do Diddy você tinha que ter alguma influência ou na música ou no cinema, ou ser uma pessoa bem relacionada ou uma pessoa poderosa e de alguma forma também estabelecia quem era o Puff Daddy na sociedade e na cultura. Era como se ele comandasse toda a indústria. E desde o início dessas festas, sempre foi um ambiente de muita promiscuidade e substâncias ilícitas. O Diddy colocava mulheres deitadas nuas com comida sobre o corpo delas, havia mulheres fazendo topless na piscina e
Isso não era segredo para ninguém, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, jornalistas e blogueiros da época tinham receio de publicar o que sabiam sobre essas festas. Eles tinham medo de sofrer alguma retaliação. Afinal, o Diddy, nessa época, já era extremamente poderoso. E ele era também muito influente. Então, parecia que ele era uma pessoa invencível e também muito perigosa. Um amigo de infância dele, o Tim Peterson, contou que quanto mais dinheiro o Diddy ganhava, mais ele ficava mal. Ele de fato ficou parecendo um gangster, uma pessoa que nunca poderia demonstrar uma fraqueza. O Tim Peterson também conta que a mãe do Diddy, a Janice, era uma mulher com punho de ferro na criação do Diddy. Ou seja, ele não podia errar em momento nenhum, senão ele era duramente castigado com surras. O amigo dele cita que ela queria transformá-lo em um lobo e que foi difícil, porém ela conseguiu. Mas é aquilo que eu falei no último vídeo que eu fiz sobre esse caso. Eu acredito que uma criação dessa pode gerar alguns traumas na pessoa. Porém, isso não significa que vai gerar um criminoso, porque muitas pessoas tiveram criações com pais super rígidos e até agressivos, ainda mais nessa época. Mas nem por isso essas pessoas também se tornaram agressoras, abusadores ou então criminosos. Agora, quanto aos relacionamentos do Diddy, a série também aborda um padrão de comportamento muito problemático do Diddy em todos os seus relacionamentos. O próprio Tim conta que ele sempre foi abusivo, ciumento e agressivo com todas as suas namoradas, e todas elas tinham que se adaptar ao jeito dele, ou então sofreriam consequências bem ruins. O primeiro relacionamento público que o Diddy teve foi com a Misa Hylton, que é uma designer de moda bem talentosa. Ela era apenas uma adolescente na época. O relacionamento era extremamente problemático, ele a agredia com frequência, eles terminavam e voltavam sem parar, e era um relacionamento muito, muito tóxico. Ainda assim, juntos eles tiveram o primeiro filho do Diddy, chamado Justin Dior Combs. A série narra que em uma noite de 93, quando o Justin tinha apenas 2 meses, o casal teve outra briga, que os pais da Misa tiveram que socorrê-la. Mas ainda assim, mesmo com os pais dela na casa, o Diddy continuou sendo agressivo, e por isso eles tiveram que chamar a polícia para interceder nessa situação. E a maior ameaça que ele fazia contra a Misa era tirar o filho dela, tirar a guarda do filho dela. É alegado que nessa situação ele acabou sendo preso porque ele foi muito agressivo com ela e com os pais dela, e ele foi indiciado, segundo alguns relatos de jornais, porém não tem uma comprovação oficial disso. A próxima namorada dele foi a Kim Porter, que era modelo e atriz. Na época ela era assistente do Andrea Hell, da Uptown Records, e a partir do momento em que o Diddy a conheceu, virou sua missão conquistá-la, e ele de fato conseguiu. Com ela, no início é dito que ele tentou mudar, ele amoleceu um pouco, ele parou de ter daquele jeito tão explosivo que ele tinha, mas claro que com o tempo, logo ele mostrou sua verdadeira face. Eles também terminavam e reatavam com muita frequência, mas ainda assim eles tiveram 3 filhos juntos. E o Diddy dizia que ela era o amor da sua vida. Eles foram casados e ficaram juntos de 94 até 2007, e em 2018 ela faleceu aos 47 anos, em uma morte muito controversa. Infelizmente a série não aborda com profundidade, pelo menos até o 3º episódio, sobre a morte dela. Porém na internet tem muitas teorias e eu posso fazer um vídeo focado apenas nisso. E ele foi extremamente abusivo com a Kim durante todo o relacionamento deles, assim como ele era com todas as mulheres com quem ele se relacionava. E quando você coloca a vida do Diddy na linha do tempo e escuta relatos de pessoas próximas ou de jornalistas investigativos, fica muito claro que o comportamento do Diddy sempre foi problemático, desde a faculdade. Porém, escalou ao longo dos anos para um comportamento criminoso. E isso aconteceu de acordo com o tanto de dinheiro e poder que ele conseguia. O fato dele nunca ser detido pelas autoridades, mesmo agredindo suas ex-namoradas, mesmo ameaçando pessoas com quem trabalhava e cometendo outros crimes, fez com que ele se sentisse de fato uma pessoa imbatível, acima do bem e do mal. E tudo isso deu o aval que ele precisava para continuar praticando seus crimes, porém crimes cada vez piores. Em 1999, o Diddy fez uma colaboração em uma música do rapper Nas, chamada Hate Me Now, e o empresário desse rapper era o Steve Stout. O Diddy fez uma participação especial nessa música do rapper Nas e também no videoclipe. E no clipe o Diddy aparece sendo crucificado e com uma coroa de espinhos, fazendo um paralelo ali com Jesus Cristo. Ele aprovou
esse clipe inicialmente, porém depois ele acabou desistindo. Ele queria que eles cortassem essa cena do clipe antes que fosse lançado, porém não cortaram a cena e esse clipe passou na íntegra na MTV, o que obviamente gerou muitas críticas, alegando que ele estava blasfemando com aquela cena. Ele ficou muito irado por causa disso e ele simplesmente invadiu o escritório do Steve Stoltz com 2 capangas, deu um soco no rosto do Steve e bateu em sua cabeça com o telefone. E por causa desse incidente, o Diddy foi preso em abril de 99 e ele foi condenado, porém a sua pena foi apenas fazer um curso de controle de raiva. Também tem outra situação em que um rapaz chamado Rodney Jones, que trabalhou com o Diddy até 2023 como produtor da Bad Boy Records, relatou que certa vez o Diddy falou para ele que já havia atirado em alguém. Esse incidente que ele citou para o Rodney Jones aconteceu em dezembro de 1999 em uma boate em Manhattan. O Diddy estava acompanhado da Jennifer Lopez nessa ocasião, que era sua namorada na época. Outra pessoa que estava com ele era outro rapper conhecido como Shyne. O Shyne era um jovem e ele havia começado a andar com o Diddy porque ele tinha um certo talento para rimar e o Diddy falava que poderia fazer com que o Shyne ficasse famoso e muito rico. E de fato o Shyne estava começando a brilhar em sua carreira. Porém, esse incidente que eu vou relatar para vocês, esse incidente da boate em 1999, destruiu a sua carreira, antes mesmo dela começar. O motorista do Sean Combs na época, chamado Wilder Ferguson, relatou todos os detalhes dessa noite. Ele contou que foi avisado que teria que prestar o seu serviço de motorista naquela noite para o Sean Combs e que deveria buscar o Diddy e a Jennifer Lopez no estúdio. E assim ele fez. Quando o Diddy entrou no carro, o motorista olhou para trás e viu que ele estava armado. Ainda assim, o motorista levou o casal até a boate e ficou esperando ali do lado de fora. Lá dentro da boate tinha uma mulher chamada Nathania Griffin, que foi a vítima de toda essa história. Ela estava ali, na boate, curtindo com seus amigos e não esperava o que ocorreria a seguir. O Diddy, enquanto isso, foi direto com toda a sua turma para a área VIP da boate e algumas pessoas que estavam na pista ficaram passando ali pela área VIP, rindo e tirando sarro do Diddy, falando que ele era um cara muito exibido. Basicamente, tirando sarro ali da cara dele e o provocando de alguma forma. Até que por causa disso, uma briga começou a acontecer na boate. E do nada, tiros foram disparados e um deles acertou o rosto da Nathania Griffin. O Shyne foi detido nessa ocasião pela polícia, enquanto isso a Jennifer Lopez, o Diddy e o segurança dele chamado Wolf fugiram com o motorista. Esse motorista falou que acelerou o carro enquanto a polícia o seguia e ele viu também um momento em que o vidro de trás do carro foi aberto e nesse momento foi quando o Diddy jogou a sua arma pela janela. E o Wardell, o motorista, conta que quando olhou para o Wolf, que estava ao seu lado, que era o segurança do Diddy, ele também estava com uma arma na cintura. A perseguição continuou até que a polícia fechou a 8th Avenue e conseguiu detê-los, e todos foram levados para a delegacia imediatamente. Enquanto estavam ali na delegacia, o Wardell conta que o Diddy ofereceu a ele $50 mil para dizer que a arma era dele. E como garantia, o Diddy ofereceu a ele um anel de diamante que valia $300 mil. Acontece, pessoal, que após uma investigação policial, o Sean Combs e o Shyne foram presos e o Sean Combs foi acusado de 4 crimes e de tentar subornar o seu motorista, o Wilder Ferguson, para que ele assumisse a propriedade da sua arma. O Diddy sempre negou as acusações, falou que ele não estava armado, que não havia disparado nenhum tiro e o julgamento foi um verdadeiro circo midiático. O Wardell, o motorista, testemunhou contra o Diddy e confirmou que ele estava sim armado. A Nathania também testemunhou e disse ter certeza que o tiro que acertou seu rosto veio do Diddy, porém a maioria das testemunhas alegou que, na verdade, quem estava armado era o Shyne. E com isso, em 2001, o Diddy foi absolvido de todas as acusações e o Shyne levou a culpa pelos 3 disparos, e ele foi sentenciado a 10 anos de prisão. E mais uma vez, o Diddy saiu ileso e colocou toda a culpa no Shyne. A Nathania, a vítima dessa história, conta que nessa época passou a sofrer várias ameaças. As pessoas falavam que ela estava tentando destruir um homem negro e destruir a história do hip hop, e ela falou também que via carros a vigiando do lado de fora da sua casa, e nessa época ela passou a temer por sua vida, tanto que ela teve que se mudar. E, conforme eu falei, mais uma vez, o Diddy saiu ileso, mesmo supostamente acertando um tiro no rosto de uma mulher durante uma boate.
No terceiro episódio, o pessoal continua expondo vários comportamentos problemáticos do Diddy, como por exemplo, quando ele estava produzindo um grupo musical feminino e ele era extremamente abusivo com essas meninas, e está tudo gravado porque ao mesmo tempo estava ocorrendo um reality show mostrando como ele estava fazendo a produção desse grupo. Ele falava para uma delas que ela estava gorda, para outra ele disse que queria dormir com ela, e quando essa moça não aceitou dormir com ela, ele a retirou do grupo. E também narra sobre ele ter agredido uma cozinheira dele. Ela conta que ele a empurrou no chão durante uma discussão que eles tiveram, e depois disso ela pediu demissão, porém ela ficou com medo de fazer uma denúncia. Mas a pior alegação que mostra nesse episódio é contra o Rodney Jones, o ex-produtor da Bad Boy Records. Ele conta que se sentia privilegiado por trabalhar com Diddy, que era um grande nome da música. Porém, com o tempo, ele foi vendo que nada disso valia a pena. Ele foi quem produziu o último álbum do Diddy, chamado The Love Album of the Greed, e ele não recebeu nada por isso. Ele basicamente trabalhou de graça. E ele conta de uma ocasião que estavam todos trabalhando ali na casa do Diddy, em Los Angeles, em um estúdio que tinha ali dentro da casa, quando de repente o Diddy pediu que eles trabalhassem no banheiro dele, o que já é bem estranho. Eles então obedeceram, montaram tudo o que precisava montar dentro do banheiro do Diddy para trabalharem todos ali, e aí do nada o Diddy tirou a roupa, ficou nu e entrou para tomar banho na frente de todos eles. O Rodney Jones conta que o Diddy ficou olhando fixamente para ele com um olhar bem estranho, e em um momento o Diddy chegou perto, apalpou suas nádegas e também suas partes íntimas. Ele também conta que o Diddy tentou convencê-lo a ter uma relação homossexual com ele e que aquilo fazia parte da indústria do entretenimento. Hoje ele é um dos que está acusando o Diddy de assédio sexual, agressão e de forçá-lo a ter relações com garotas de programa. Além de alegações de que o Diddy colocou substâncias ilícitas em sua bebida, ou seja, o drogou, e o ameaçou por mais de um ano. Outra vítima do Diddy é a Talia Graves, também um dos piores relatos desse caso. No ano 2000, ela morava no Queens e ela estava em meio a um divórcio, e ela começou a namorar um executivo da Bad Boy Records, e com isso ela acabou conhecendo o Diddy. Ela falou que ia com frequência ali na Bad Boy Records e achava o ambiente super divertido e descontraído. Porém, em 2001, ela estava na sua casa quando do nada recebeu uma ligação avisando que o Diddy queria falar com ela, porque o seu namorado parece que estava fazendo algumas besteiras ali dentro do estúdio e queria que ela colocasse ele na linha novamente. Ela conta também que era muito comum o Diddy querer conversar com ela sobre essas questões e que ela não estranhou nada daquilo. Porém, naquele dia, um carro foi até a casa dela e o Diddy estava no banco de trás e ela entrou ali no carro para falar com ele. No momento em que ela entrou, o Diddy ofereceu a ela uma bebida. Ela conta que enquanto isso eles foram até o estúdio do Diddy. E quando chegou lá, ela já estava se sentindo meio tonta. Ela imaginou que seu namorado estaria lá também, porém quando chegou no local não tinha ninguém, apenas ela e o Diddy. O Diddy então a levou até uma sala que ela nunca tinha ido até então, e só então ela percebeu o que estava acontecendo. Ele a colocou em uma mesa de sinuca, amarrou suas mãos nas costas com plástico e tirou toda a sua roupa. O Diddy também ficou nu, passou lubrificante pelo corpo dele, que ela lembra que tinha cheiro de mentol, e abusou dela dentro daquela sala. Ela havia sido dopada, então ela se lembra de alguns flashes do que aconteceu e ela conta tudo com detalhes no documentário, e é muito triste de ouvir. Após ser abusada, ela começou a ficar um pouco mais consciente, o efeito da droga começou a passar e ela apenas se lembra de não estar mais com o pulso amarrado, conseguir se trocar rapidamente e fugir do estúdio. Ela então pegou um táxi que a levou direto para um hospital. Porém, ela conta que ficou com medo e com vergonha de que seus pais soubessem o que havia acontecido. Além disso, nessa mesma época, ela estava em meio a um divórcio, brigando pela guarda dos seus filhos. E por causa disso tudo, ela decidiu não entrar no hospital e nem ir até a polícia. Depois desse incidente, ele ainda ligou para ela avisando que era bom que ela ficasse de boca fechada. E claro que isso era uma ameaça. Ela decidiu que deveria sair de Nova York porque ela sentiu que estava correndo risco ali. E claro que ela teve que lidar sozinha com todo esse trauma. E ainda para piorar tudo isso, em 2023, ela ficou sabendo que o Diddy havia gravado todo o seu abuso. E quando todo esse caso veio à tona, o Diddy foi preso, ela finalmente descobriu que ela não era a única vítima do Diddy. E finalmente ela teve coragem de fazer a denúncia. E é assim que acaba o terceiro episódio dessa série.
Bom, pessoal, então é isso que eles estão relatando até agora. Essa série eles vão contando de pouco, vem trazendo um pouco sobre a infância do Diddy, depois mostra um pouco ele na juventude e também narra de pouco os seus crimes. Agora eu vou assistir o episódio 4 e 5 e trago em um único vídeo aqui pra vocês. E enquanto isso, vai deixando suas impressões, fala pra mim em qual episódio você está. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.